que aconteceu ontem, que também causou um frisson danado. No Senado, passaram 2 projetos importantes. Primeiro, o PL da dosimetria, com larga margem, na Comissão de Constituição e Justiça. Ontem de manhã eu falava com o senador Sérgio Moro, que era uma das figuras pródigas aí da oposição, liderando essa iniciativa de fazer uma emenda de redação, corrigir os erros que estavam no projeto que veio da Câmara dos Deputados, que abarcava outros crimes comuns, crimes ligados a crimes sexuais, né, e também integrantes de facção criminosa. Eles queriam primeiro restringir apenas aos condenados do 8 de janeiro. E aí o Sérgio Moro me falou pela manhã, nossa, vai ser uma disputa acirrada, difícil, voto a voto na CCJ. Mas não foi assim que o negócio aconteceu. Passou com folga, 17 votos a 7, e foi denunciado pelo pelo senador Renan Calheiros, um acordão de procedimento, depois isso ficou claro, né? Feito entre o Jacques Wagner, e aí até aquele momento não estava óbvio se havia anuência ou aval direto do governo Lula ou não. O governo disse que não, mas havia sido feito um acordo de procedimento assim, olha, oposição, já que vocês têm a maioria dos votos para aprovar o PL da dosimetria, nós, do governo, não vamos obstruir, não vamos colocar nenhum obstáculo para que o PL da dosimetria seja votado hoje. Porque, por exemplo, Otto Alencar, que é presidente da CCJ, ele podia ter concedido um pedido de vista, em vez de 4 horas, como ele fez ontem, por 5 dias. Por que ele optou por 4 horas? Aí depois ficou claro, quando o Renan Calheiros denunciou esse acordo, que havia essa espécie de toma lá da cá informal. Então, oposição, eu não barro e vocês conseguem aprovar, avançar com o PL da dosimetria, não é uma questão de mérito. O PT continuou se posicionando contra, apenas uma questão formal, de regimento, de procedimento. E, por outro lado, em troca, o que nós pedimos a vocês é que vocês também não obstaculizem, não obstruam a votação, que para a gente é muito importante, daquela outra perna da agenda econômica, que é a redução de gastos tributários e aumento da tributação para bets, fintechs e juros sobre capital próprio, que havia sido aprovada na noite anterior, na madrugada, na Câmara dos Deputados, e nós contamos ontem para vocês. Topam? Pelo que tudo indica, toparam, porque tanto o PL da dosimetria passou na CCJ e depois no plenário do Senado, e o que o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, fez em seguida, colocou em votação o projeto de lei importante para o governo de redução de gastos tributários e passou sem nenhuma mudança, sem nenhuma modificação e também por uma larga margem de votos, 62. Então, ficou mais ou menos assim, olha, o PL da dosimetria, quanto ele custou? 20 bilhões de reais. O governo terá 20 bilhões de reais a mais em caixa, e talvez para o governo isso realmente faça sentido, porque seria muito mais impopular, por exemplo, e traria muito mais dividendos negativos, muito mais ônus, se você tivesse que mudar a meta fiscal lá na frente, porque você não iria conseguir cumprir o superávit de 0,25 se não tivesse essa receita extra, do que tentar impedir o PL da dosimetria com os votos que já eram dados como certo, até porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, colocou todo o seu peso, toda a sua pressão política para fazer esse projeto passar de uma vez. Tanto ele quanto o Hugo Mota queriam virar essa página, limpar essa pauta para o início do ano que vem. Então, é isso que temos. Já explicamos esse projeto também de redução de gastos tributários, são aqueles incentivos fiscais para empresas, setores, um corte linear de 10%, todo mundo terá 10% a menos de incentivo fiscal. Não é que eles vão pagar muito mais imposto, é aquele imposto que eles deixaram de pagar, pois é, agora eles vão ter que pagar um pouquinho mais, como todos nós, réis mortais, pagamos os nossos impostos, somos cobrados aí pelo leão sempre em dia. Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Deixa eu ver. O Davi Alcolumbre ainda tentou uma manobra de última hora para passar lá a regulamentação de casas de jogos, bingos, apostas. Isso acabou não prosperando e ficou de fora. Vamos ouvir a repercussão depois do governo, quando foi denunciado esse acordão? Primeiro, a ministra Gleice, da Secretaria de Relações Institucionais, que fez um post nas redes sociais, ainda na tarde de ontem, quando começou a rolar isso, dizendo, olha, a redução das penas de Jair Bolsonaro e dos outros golpistas, aprovada agora à noite no Senado, é um desrespeito à decisão do STF e um grave retrocesso na legislação que protege a democracia. A condução desse tema pela liderança do governo no Senado, na CCJ, foi um erro lamentável. Então, ela está colocando o dedo na ferida e apontando para o Jacques Wagner, que, aliás, é muito próximo do presidente Lula. Enfim, um político de larga experiência, né, gente? Governador da Bahia 2 vezes, senador,
amicíssimo do presidente da República, mas ela está dizendo, foi um erro, contrariando a orientação do governo, que desde o início foi contrário à proposta. Isso pegou muito mal para o governo, porque o governo, desde que assumiu, adota essa bandeira de que houve um ataque golpista à democracia. E agora, de repente, quando o PL do dosimetria vai ao Senado, em vez da tropa de choque do governo se movimentar para tentar obstruir, ou afastar, ou adiar, ou derrubar essa pauta com o máximo esforço, o que eles fazem? Ouvidos moucos, todo mundo tira o pé do acelerador e o negócio passa com folga, tanto na CCJ quanto no plenário. E aí o líder do governo, Lindbergh Farias, na Câmara, reagiu. Vamos ouvir. Hoje acaba de reafirmar, esse projeto passando, ele vai vetar. Nós estamos entrando no Supremo, mas o Lula vai vetar, pode confiar nisso. Já entrou no Supremo, 4 líderes de partidos do governo com mandado de segurança pediram para que fosse distribuído para Alexandre de Moraes, argumentando que essa emenda que foi feita no Senado não era uma emenda de redação, não era uma pequena correção no texto, tratava-se de uma emenda de mérito, alterando de fato o que foi feito na Câmara dos Deputados, o que significa que o texto teria que voltar para a Câmara dos Deputados e do jeito que está, vai a sanção ou veto presidencial. Vamos ouvir o Flávio Bolsonaro, agora também filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, celebrando, né, dizendo que é o primeiro degrau, foi o acordo possível. Não era exatamente o que a gente queria, não era o que a gente estava batalhando, mas é o que era possível nessa conjuntura de composição do Congresso Nacional, nessa conjuntura de interferência de forças externas dentro do poder legislativo. Então, quero dar os parabéns aos deputados, parabéns aos senadores, agradecer a todos que nos ajudaram a subir esse primeiro degrau.